Queridos irmãos, vamos começar a nossa caminhada de 40 dias de um casal com propósito. Um propósito de servir, um propósito de glorificar, um propósito de alegrar, um propósito de fazer o nosso casamento feliz. E a grande pergunta é: como fazer o nosso casamento ser feliz? Como fazer a esposa feliz, o esposo feliz? Como alcançar a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus para a nossa vida? Se nós olharmos, queridos, nós achamos que tudo começa conosco. É errado esse pensamento. Tudo começa com Deus e para Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então todas as coisas foram criadas por Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, ele disse: você vai deixar a casa dos seus pais e vão unir em uma só carne, em uma só vida, em uma unidade, em uma comunhão. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Pai. Então, diante disso, irmãos, o nosso propósito deve ser muito maior do que nós imaginamos. Porque o nosso pensamento é pequeno, mas Deus é quem sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, os pensamentos que Ele tem para o seu casamento, para a sua família. Então abra o teu coração, deixe Deus abençoar a sua casa, deixe Deus abençoar o teu casamento e procure entender e compreender pela palavra dele qual é o propósito de Deus para o seu casamento, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E você vai ver que ele sabe muito mais de você e para você, do seu casamento e para o seu casamento, do que você mesmo. Então, diante disso, nós vamos ver que nunca é sobre nós. Tudo foi feito por Deus. Tudo é sobre Deus na nossa vida e na nossa história. Uma segunda coisa também que nós vamos ver, que Deus sabe o que Ele tem de melhor, quais são os pensamentos, qual é o caminho, qual é a verdade que nós temos para o nosso casamento. Nós vamos ver também que devemos começar a entender o que Deus, como Criador, tem para nós, criaturas. O que Ele quer moldar na nossa vida, o que Ele quer moldar na nossa história. Nós vamos ver também que nós fomos criados para a eternidade. O nosso casamento foi constituído para a eternidade. Nós prometemos, e nós vamos ver isso na nossa caminhada, que até a morte nos separe. Isso não é só uma frase, é uma promessa, é um voto feito por Deus, para Deus. Por quê? Porque o nosso casamento, ele foi sonhado por Deus, projetado por Deus para a eternidade. Nós vamos ver também que o nosso casamento, ele é provado para ser aprovado. O nosso casamento, ele vai ter que ser encontrado lá no fim, fiel, digno. A palavra de Deus lá em Hebreus diz isso: digno é o casamento que foi achado sem mácula. Então é desta forma que nós vamos viver. E outra, queridos, nós temos que aproveitar o máximo do casamento, porque Deus quer fazer do nosso casamento um canal de bênção. Deus quer fazer de você, marido, um canal de bênção na vida da sua esposa. E você, esposa, um canal de bênção na vida do seu marido. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, cumpra-se o teu propósito na nossa vida, de sermos bênção um na vida do outro. É a nossa oração, é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.